Detecção e diagnóstico médico. O grafeno tem sido estudado para melhorar a sensibilidade dos sensores biomédicos, o que pode ajudar na detecção precoce de doenças, como câncer, diabetes e doenças cardíacas. Liberação controlada de medicamentos. O grafeno pode ser usado como um veículo de entrega de medicamentos, permitindo a liberação controlada de substâncias terapêuticas no corpo, o que pode melhorar a eficácia dos tratamentos e reduzir os efeitos colaterais. Biosensores. Sensores baseados em grafeno podem ser utilizados para monitorar continuamente os níveis de biomarcadores no corpo, o que é crucial para o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. Implantes biomédicos. O grafeno pode ser usado em implantes médicos devido à sua biocompatibilidade e durabilidade. Esses implantes podem incluir sensores, estimuladores nervosos e dispositivos de monitoramento. Tratamento de distúrbios neurológicos. Pesquisas iniciais sugeriram que o grafeno poderia ser usado para estimular células nervosas, o que pode ser benéfico no tratamento de distúrbios neurológicos, como a doença de Parkinson. Tratamento de feridas. O grafeno também demonstrou propriedades antibacterianas e aceleradoras de cicatrização, o que pode ser útil no tratamento de feridas crônicas. Proteção contra a radiação. A turmalina pode filtrar poluições magnéticas e radiação. Alívio de dores localizadas. Acredita-se que a turmalina possa aliviar dores nas articulações, ossos e músculos. Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Então, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre o grafeno, precisei pesquisar para poder fazer essa entrevista. E quem fala pra gente tá lá em Caxias do Sul, tá aqui aparecendo comigo, Diego Piazza, ele que é coordenador desse projeto. Diego, seja muito bem-vindo ao NT Sul, uma ótima tarde. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos e é um prazer estar conversando com vocês da NT Sul. Então, de primeira, o que é o grafeno e para que ele é utilizado? Perfeito. Bom, essa pergunta a gente tem escutado muito, né? O grafeno, então, ele nada mais é do que um material em que a sua principal matéria-prima é o grafite. Ele é derivado, né, do grafite, explicando bem tecnicamente e ao mesmo tempo didaticamente para as pessoas, o grafeno ele é um nanomaterial. Ele utiliza uma escala nanométrica, ou seja, a gente pega aquele 1 milímetro da régua e divide por 1 milhão e a gente chega na escala em que a gente está falando do grafeno. O grafeno é como se fosse uma pilha de cartas de baralho, né, o grafite, perdão, é como se fosse uma pilha de cartas de baralho, e o processo de produção do grafeno é como se a gente separasse, né, essas folhas e a gente obtesse, né, uma camada ou mais camadas de grafeno. O grafeno ele tem se posicionado no cenário mundial como uma referência em termos de matérias-primas para potencializar as aplicações, ou seja, o grafeno ele nunca vai ser encontrado, ou melhor dizendo, é muito improvável que a gente encontre o grafeno sendo utilizado de forma pura, né, na sociedade, ou seja, ele é combinado com outros materiais, e ao combinar com esses outros materiais, ele acaba emprestando as suas propriedades para esses materiais. E aí a gente consegue, né, obter materiais em que tem um aumento das propriedades mecânicas, um aumento das suas tensões superficiais, melhorias de resistência térmica, tem uma característica de efeitos bactericida e assim por diante, que são todas as características que o grafeno possui e acaba emprestando, né, para os materiais quando são combinados. Ou seja, é necessário um laboratório como este que está aí no fundo de onde você está nesse momento, na Universidade de Caxias do Sul, para disponibilizar ele para utilização no meio. Perfeito. Bom, a Uxographin, ela é uma unidade de negócios, né, instalada dentro do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de Caxias do Sul, do qual a gente já atua há mais de 17 anos com pesquisa em nanotecnologia. Então, não é algo que aconteceu em um curto espaço de tempo. Então, esse é um ponto chave para que a população também compreenda, né? São mais de 17 anos pesquisando nanomateriais e que, somados, né, com essa expertise, com as oportunidades em que o mercado tem apresentado, surge, né, essa estrutura capaz de trabalhar com a parte de processamento, então, através da prestação de serviços tecnológicos,
em conjunto com a empresa Zextec Nano, que é o braço comercial, nós atuamos, né, na parte de prestação de serviços tecnológicos de caracterização, obtenção e aplicação do grafeno. Então, entre todas as possibilidades, é necessário, sim, uma infraestrutura muito característica para que a gente possa, né, atender as demandas, tendo em vista que nós estamos trabalhando com materiais em escala nanométrica. Que demandas são essas? Que empresas, né, acabam fazendo aí encomendas e, claro, né, acaba tendo a comercialização desse grafeno? As demandas, né, de aplicações, ou seja, todos esses serviços tecnológicos que a gente atua e acaba prestando esses serviços, eles são voltados nas mais diversas áreas possíveis, né? Nós temos empresas que são do setor têxtil, empresas que são do setor da parte de embalagens, da parte eletroeletrônica, na parte automotiva, enfim, é um escopo muito grande de aplicações. Por quê? Porque o grafeno, ele consegue ser, pelo menos, o material do qual tanto a Ux Graphene como a Zextec Nano atua, diretamente com características que permitam, na parte, desde uma peça com maior resistência à flexão, um exemplo, um para-choque automotivo, a gente consegue alguns efeitos lubrificantes, a gente consegue aumentar uma resistência às propriedades de barreira de um revestimento, de uma tinta, e também, né, a gente tem aplicações que vão, inclusive, na área médica. Recentemente nós já atuamos voltados a desenvolvimento de uma medicina regenerativa, inclusive com projetos financiados pelo FINEP, que visa, né, combinar o grafeno com outros elementos, permitindo uma aceleração de uma recuperação de uma queimadura, por exemplo. Então, o escopo de aplicação do grafeno, ele é tão vasto que a gente pode ter toda a certeza e a tranquilidade de colocar para vocês que a gente ainda não enxergou todas as possibilidades de aplicação. Isso é um modelo muito interessante. Por quê? O nosso foco é transformar, né, a gente sempre fala isso, é transformar conhecimento em nota fiscal. E isso faz com que a gente possa permitir o desenvolvimento das matrizes produtivas atuais das indústrias e, ao mesmo tempo, fazer com que as matrizes produtivas gerem novos negócios, novas empresas aconteçam. E essas demandas são as mais diversas possíveis. Então, destacando, né, atuações desde a área automobilística, atuações na área da construção civil, que eu não tinha citado anteriormente, indústria têxtil, embalagens, ou seja, é extremamente vasta as possibilidades de aplicação, e destacar, né, que o estado do Rio Grande do Sul, a região metropolitana também, possui inúmeras indústrias, inúmeros processos produtivos que podem se beneficiar com a utilização desse material, que é produzido hoje dentro do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e por essa planta, né, que é considerada hoje a maior planta de produção de grafeno da América Latina em escala industrial. E de onde que esse material ele é obtido? Encontra-se na natureza, por exemplo? Perfeito. Bom, o grafeno ele tem como uma principal fonte de matéria-prima o grafite. O grafite, né, uma das principais, é importante destacar que, havendo fontes com alto teor de carbono, é possível obter grafeno, né, com algumas dificuldades em termos de escalabilidade, mas é possível, né? Tendo em vista a escalabilidade, nós utilizamos o grafite como principal matéria-prima, e o Brasil detém hoje mais de 50%, em torno de 53% a 56% das reservas mundiais de grafite são brasileiras. Então, isso posiciona o Brasil como um patamar de destaque pelo fornecimento de grafite para grafeno. Óbvio, né, que não são todas as quantidades de grafite que vão acabar se tornando grafeno, mas é uma quantidade significativa. Para o organismo, essa substância ela pode ser nociva? Bom, com relação à parte, né, da nanopartícula, hoje, o que se tem de normatização e a parte que estuda, né, as potenciais causas ou uma nocividade, é mais por questões respiratórias dentro do processo de manuseio e produção do grafeno, e não com relação ao uso, né, final, ou quando está incorporado em um produto. Mas obviamente que, por ser um material relativamente novo, muita coisa precisa ser discutida, muita coisa precisa ser trabalhada, para que a gente possa entender todas as possibilidades e, obviamente, também as restrições de uso. Mas dentro de um cenário
atual, tendo em vistas, né, os grandes players, é muito mais uma questão, neste momento, que se discute, são questões respiratórias e o uso, né, de EPIs adequados, principalmente dentro de um processo produtivo, e não do uso de um produto contendo grafeno. Importante aquilo que você falou ali também de um futuro a ser explorado, né, com um potencial enorme. Verdade. Então, destacar aqui para os ouvintes, né, e para os telespectadores, uma característica muito importante. O mercado a ser explorado pelo grafeno, ele é gigante. E, quiçá, possamos juntos desenvolver muitas matrizes produtivas, tendo em vista, né, as mais diversas áreas de aplicação. Então, são aplicações do nosso cotidiano, aplicações técnicas, aplicações específicas, ou seja, o mapa de aplicação, ele é muito vasto, e nós, da URCS Graphen, estamos de portas abertas, em conjunto com as X-Tech Nano, para receber as empresas, para poder auxiliar no desenvolvimento de soluções que possam utilizar essa tecnologia e, ao mesmo tempo, outras nanopartículas, outros nanomateriais, e tornar, né, o estado do Rio Grande do Sul, por que não dizer assim, uma referência em desenvolvimento de nanotecnologia. E no país, comparado com outros, claro, estamos atrasados no que se fala em grafeno? Estudo dele e aplicação também? Hoje a URCS Graphen é considerada uma das melhores referências em termos de aplicação de grafeno existentes no Brasil. Hoje, como nós somos uma unidade de negócios, nós já temos várias iniciativas com empresas voltadas à aplicação, já estamos, né, num patamar de competitividade elevado, tanto que somos considerados, né, hoje a maior planta de produção em escala industrial da América Latina. Maravilha, olha que bom essa notícia aí, né? Diego, agradeço a tua participação aqui no NT Sul, agradeço todos os esclarecimentos levados aos nossos telespectadores. Que bom saber que vocês estão aí fazendo esse trabalho, né, e que ele é tão importante e grandioso para o nosso país. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por esse momento e, novamente, estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Contem conosco e até breve. Tá certo, Diego Piazza, ele que coordena esse projeto que está lá dentro, né, da Universidade de Caxias do Sul, Daniel, levando conhecimento para os nossos telespectadores e eu também aprendendo bastante com ele. Eu volto com você. Descobriram a existência de polaridade elétrica na turmalina, que a partir de então passou a ser conhecida como pedra elétrica. 102 anos mais tarde, o Dr. Tetsujiro Kubo, da Universidade de Tóquio, estudava o efeito de certos minérios sobre a água. Ao examinar uma turmalina, o Dr. Tetsujiro fez incríveis descobertas sobre algumas de suas propriedades. O Sol constantemente bombardeia a Terra com diversos tipos de radiações. Um escudo protetor do planeta, conhecido como camada de ozônio, age como um filtro que impede a passagem de energia com cargas elétricas positivas, prejudiciais à saúde animal e vegetal do planeta. Permite a passagem de energia com cargas elétricas negativas, benéficas à saúde. Cristais de turmalina captam esta energia provida pelo Sol, através de seus polos positivos, e liberam através de polos negativos a energia de carga negativa. Este fluxo provoca uma corrente elétrica de 60 microamperes, muito próxima da energia produzida pelo nosso cérebro, que é de 35 a 40 microamperes. Esta energia ativa nossas células, principalmente as cansadas. A turmalina age assim, como um concentrador de cargas benéficas à saúde. Embora a camada de ozônio terrestre impeça a passagem de cargas positivas, motores a combustão, gases emanados pelas indústrias, liberam na atmosfera cargas positivas. A turmalina, ao liberar cargas negativas, ioniza o ar, ou seja, as cargas positivas do ar poluído são atraídas pelas cargas negativas, anulando-se e em pouco tempo criando à sua volta um ambiente ionizado, isto é, repleto de cargas benéficas à saúde, capazes de restabelecer o equilíbrio do seu sistema. Quando um átomo de oxigênio se une a dois átomos de hidrogênio, temos uma molécula de água.
Na natureza são encontradas até 60 moléculas de água agrupadas ou agregadas, o que pelo seu tamanho torna difícil e, por consequência morosa, sua absorção pelo nosso organismo através de suas células. Mas os raios de infravermelho vibram numa frequência muito próxima da vibração das moléculas d'água, e ao incidirem sobre elas dentro do seu organismo, fazem com que elas vibrem cada vez mais até entrarem em ressonância, o que por fim quebra a superestrutura dessas moléculas, facilitando a absorção e excreção das células. Normalmente, o sangue humano deveria ser ligeiramente alcalino, mas nossa vida sedentária, bem como o tipo de alimentação industrializada, tem alterado o pH, ou potencial de hidrogênio de nosso sangue, para padrões mais ácidos, ligeiramente abaixo de 7, que é seu ponto neutro. Os raios infravermelhos tendem a levar o sangue para um pH mais próximo de 7,5. Isto é importante para se inibir a formação do peróxido de lipídio, causador do colesterol, que provoca o entupimento das veias. É por esta razão que detergentes são alcalinos, porque envolvem a gordura e quebram a sua parte ativa, impedindo-as de se agarrarem a um corpo. No caso das gorduras presentes no sangue, a turmalina também quebra sua parte ativa, dificultando que se grudem às paredes das veias e facilitando o desprendimento das gorduras já instaladas, eliminando-as. Os raios infravermelhos também são responsáveis por um pequeno aquecimento no corpo, cerca de 0,05 graus Celsius. Embora pareça um valor insignificante, já é o suficiente para um maior dilatamento de microveias existentes em nosso corpo. A quebra do clúster da água, a alcalinização, a dilatação das microveias pelo aumento da temperatura, tudo isso contribui para uma melhor circulação sanguínea e oxigenação do corpo, contribuindo para uma melhor saúde.